Olá! Esse é o canal Tube News. Ative as notificações e inscreva-se para ficar sempre atualizado. Vamos lá! O governo federal está enfrentando um déficit primário significativo que ultrapassou os 105 bilhões de reais de janeiro a agosto deste ano, representando o pior desempenho para as finanças públicas desde o início da pandemia em 2020. A perspectiva atual, marcada por gastos mais elevados do que as receitas, indica que as contas públicas encerrarão o ano com um déficit estimado em 106,5 bilhões de reais, de acordo com o mercado financeiro. Por outro lado, o governo estima um déficit ainda maior, atingindo 141,4 bilhões de reais. Economistas apontam que é altamente improvável que o déficit seja zerado até 2024, conforme a intenção do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Se essas projeções se confirmarem, marcará o retorno aos resultados negativos após um breve período de superávit em 2022, após uma sequência de 8 anos de déficit. Esses resultados desfavoráveis nas contas públicas podem ter impactos significativos na economia do país e, consequentemente, na população. Destacam-se a insegurança dos investidores devido ao déficit nas contas do governo, o que pode resultar na saída de recursos do Brasil para países considerados mais seguros. A redução dos investimentos no país, uma vez que os empresários tornam-se mais avessos ao risco, levando a uma produção e geração de empregos menor, resultando em menos renda para a população. A possibilidade de estagnação da atividade econômica, dada a incerteza do cenário. O aumento das projeções de inflação devido aos gastos elevados, os quais necessitam ser cobertos pela emissão de moeda. O aumento das taxas de juros, já que o governo precisaria oferecer retornos mais atrativos aos investidores para atrair investimentos estrangeiros. O rombo nas contas públicas, em poucas palavras, significa que o país está gastando mais do que arrecadando, antes de considerar os pagamentos de juros da dívida. Na literatura econômica, essa situação é chamada de déficit primário. Os maiores componentes dessas contas são os pagamentos a aposentados e pensionistas do INSS, os salários dos funcionários públicos, os gastos com auxílios sociais, subsídios e as despesas essenciais do governo. Para ilustrar essa situação, podemos fazer uma analogia com o orçamento familiar. O déficit primário ocorre quando o salário não é suficiente para pagar as contas. Assim, a família recorre a um empréstimo, onde o banco é o financiador, recebendo juros. Para equilibrar as finanças, a família precisa reduzir os gastos ou aumentar os ganhos. No caso do governo, a lógica é a mesma. O déficit só pode ser reduzido se houver uma redução significativa nos gastos ou se a arrecadação federal aumentar o suficiente para fechar no positivo. A estratégia do governo tem sido aumentar os ganhos, como proposto pelo Ministério da Fazenda no projeto do novo arcabouço fiscal. Em resumo, o governo não gera dinheiro para a economia, mas utiliza parte do capital gerado pela população e empresas, distribuindo-o entre diversos setores do país, como educação, saúde, segurança e pagamentos a servidores, por meio da arrecadação de impostos de pessoas físicas e jurídicas. Assim, para reduzir o rombo nas contas públicas, o Brasil precisa aumentar a arrecadação por meio de impostos. Isso depende de um crescimento substancial da economia, impulsionando a produção nos setores da indústria e dos serviços.